na segunda carta de Paulo, vamos ver isso aqui, aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Cuidado, meu irmãozinho. Quando eu nunca fui criança na escola, na igreja, não. Já como diz outro, já entrei burro velho já na igreja, com 24 anos que eu me firmei. Eu faço 66, estou no 42º ano com Jesus. Aí, mas eu escutava sempre as criancinhas cantar assim: cuidado, boquinha, com que fala, cuidado, boquinha, com que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, boquinha, com que fala. E às vezes somos nós, adultos, que temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Ele diz assim, 2 Coríntios 3:5, você ouviu muito o 6 na outra semana, esse é só o 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E às vezes as pessoas que nos olham, elas não veem em nós condições para realizar algumas proezas, para realizar algumas coisas. Não estão erradas, não, porque verdadeiramente não somos nós. Quando o apóstolo Pedro estava entrando no templo, havia um homem esmolando na porta do templo. E esse homem era colocado ali todos os dias. Veja esse detalhe, porque quando fala coxa, que se arrasta sobre a coxa, mas ele era coxa dos dois. Tanto que ele era colocado. Vamos para Atos 3. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque todos os detalhes, entenda bem, são revelações. E às vezes é um detalhe que você pega. O missionário estava conversando comigo, um dos nossos pastores. O que os pastores devem fazer? Prestar atenção nas mensagens. Quando acabam os cultos aqui, eu passo o resumo das mensagens para os pastores. Por exemplo, todo dia o missionário põe uma mensagem lá, eu não repito a mensagem dele. O que eu faço? Eu leio, às vezes uma coisinha que me chama a atenção. E aquilo ali, Deus me dá uma mensagem, me dá outra mensagem. Assim é o texto bíblico. Eu estou pregando, entenda bem, e você, porque a palavra de Deus, ela atinge todo o universo, também todo o universo de pessoas. Ela atinge a pessoa que está desanimada, a pessoa que está de pé, ela atinge todas. Por isso que preste atenção nos detalhes. Atos 3. Diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Aqui eu comentei com a igreja. Eles tinham uma hora de oração. Não estou dizendo que você tem que ter uma hora fixa, mas você tem que aprender a ter hora de oração, marcar um momento de oração. É mais ou menos, você toma um remédio, né? Tem remédio que é tão rigoroso. Uma vez eu tenho um amigo médico, lá do Rio de Janeiro, e o doutor Jorge. E ele uma vez estava comigo a respeito de um paciente dele, amigo que eu conheço. Ele disse, pastor Jaime, eu levei o cidadão para a minha casa, porque ele teve uma inflamação na parede do coração. Então ele tinha que tomar o antibiótico, o remédio, mas aquele remédio tem que ser na hora exata. Ele disse, às vezes no hospital o pessoal passa minutinhos para cá, minutinhos para lá, não sei mais o quê. Não. Como é um amigo, esse rapaz ganhou ele para Jesus. Quer dizer, levou ele a Cristo. Então ele fez questão de cuidar daquela vida que um dia fez um bem tão bem para ele. Ele, médico, policial e tudo, né? Ele andava com um revólver aqui, outro aqui, e estava se convertendo, estava na igreja assim. E um dia um rapaz estava passando mal lá, é epilético, e ele, puxa, ele médico conhece a reação e tudo. E o irmão disse, ora por ele, que era o líder lá, como se fosse um líder na igreja, dos obreiros e tudo. E ele assim, aí ele falando para mim, pastor Jean, quando ele falou assim, ele disse, vou orar por educação, que eu sei o que é, isso aqui vai passar rapidinho, mas ele vai ficar sonolento, vai ficar assim. E eu orei como ele mandou, coloquei ele médico, colocou a mão, orou. Quando ele orou, pastor Jean, o rapaz deu um pulo. Se levantou, como se nada tivesse acontecido. Aquilo ali foi uma baita de uma lição para mim, que era um problema espiritual, mas eu não estava, eu só via um homem convulsionando. Um homem convulsionando, ele sabe qual vai ser o protocolo para atender aquela pessoa, porque ele é médico. Mas havia um caso espiritual que esse rapaz, esse outro viu, e deu assistência para ele. Mas que eu estou fazendo isso? Começa a marcar um compromisso. Assuma, irmão. A vida não pode ser como canto, deixa a vida me levar. Não, leve você a vida. Quer dizer, controle a sua vida. Comece a ter uma organização na vida espiritual. Eu vou orar. Mas não estou mandando você fazer sacrifício tanto das horas, como digo, um pregador do Evangelho, ele tem que dar. Vocês já ouviram bastante o pastor Jaime dizer. Olha, fulano de tal orava, um dia desse eu via dar um videozinho na internet, eu falei, rapaz, eu não ouvi esse pessoal, eu já sabia, porque eu tinha lido outros livros a respeito do assunto. John Wesley, entende? Carlos Spurgeon, Bo Young Cho, mas aí são homens que oravam bastante.
Mas eu contei do missionário Davi Miranda, da Igreja Deus Amor. Eu fui no velório dele. E a esposa dele foi um testemunho tão bonito, né? Foi até em termos de crente é diferente, né? Tem uma descontração. O primeiro, o neto dele fez uma brincadeira. Ele falou assim, eu quero contar aqui para vocês um erro, um pecado do vovô. Todo mundo tinha assim, tinha um homem como um santo homem de Deus, né? Quero contar um erro dele para vocês quando eu era criança. Todo mundo assim. A minha mãe falava e a minha avó, não dá chocolate para o garoto antes do almoço. Pessoal, eu tenho que confessar para vocês, vovô dava escondido. Coisa de vô mesmo, né? Mais ou menos. Coisa de vô mesmo. Sabe que era só para não atrapalhar a comida. Mas foi a brincadeirinha que ele fez lá para descontar aí o pessoal. E aí, mas a esposa deu o testemunho espiritual. Mas quantas vezes ela acordou e ela viu o missionário Miranda lá orando, falando com Deus. Amigo, Deus não tem privilegiado. Fala do missionário R.R. Soares. Puxa, parece até eu falando, parece que é isso, que é aquilo. Não. Quantas vezes isso passou? Amorim, acordei 3 horas, Deus me deu um hino, Deus me deu uma mensagem. Eu fui passar do trono aqui para ele, fiquei ali tanto tempo orando, buscando a Deus. Entenda? Aí eu falo para a juventude que está chegando, amigo, marque seu compromisso com Deus. Eles tinham uma hora de oração. Marque seu compromisso com Deus. Eu não vou dormir sem uma oração. Entenda? Às vezes você está cansado. O Billy Graham falou uma coisa bonita que disse, mas qual é o pai que vai ficar triste que o filho dorme no seu colinho? Aí você dorme no colo do pai, orando, buscando a Deus, louvando a Deus. Já fiz muito isso, né? Louvando a Deus. Assim começa a louvar, quando eu ver, estou lá. Eu estou dormindo já. É bom. Então aprenda a ter a sua hora de oração, não sei, 1, 2 vezes, quantas vezes, mas comece a ter esse costume. Diz, e era trazido, aqui que é o detalhe, era trazido. Se era levado até ali, porque ele não conseguia andar. Ele não conseguia chegar daquele jeito. Não tinha cadeira de roda, muito menos uma cadeira elétrica, entenda, aquela cadeira de roda, né? Não. Ele simplesmente era levado ali. A pessoa fazia essa caridade para ele. E desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Isso aqui eu não quero espiritualizar, mas já levamos para esse lado. Mas não é espiritualizar, é a revelação de Deus. Muita gente depende dos outros. Ele não, parece que ele não consegue se levantar, tem alguma coisa impedindo você de se levantar, para ter um encontro verdadeiro com Deus. O Evangelho requer renúncia, irmão. É necessário. Você tomar uma posição, eu vou me levantar. Como é que eu vou me levantar, pastor? Já não tenho forças. Ele também não tinha, não. Forças para ficar de pé. Às vezes você não tem força moral, irmão. Você é viciado em alguma coisa que você sabe que isso aí te atrapalha. Por isso você não entra no templo. Não fica zangado comigo. Você pode estar até na igreja, mas você não entra no templo. Já ouviu alguém falar, me engana que eu gosto? Você não consegue ficar sozinho com Deus. Porque ali não adianta maquiar. Ali não adianta ser ator. Às vezes o pastor, eu falo, irmão, nós não somos atores, não. O que nós oramos aqui, vamos praticar, tá? Oh, seu Deus, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Oh, Deus, me envolva com teu espírito. Oh, Deus, me leve, Senhor, a ganhar almas. Me leve, Senhor, a tratar bem das pessoas. Me leve a ter amor pelas pessoas. Acabou dali, acabou, esqueceu. É um ator, representou. Não, faça isso com Deus, não. E aí, com os outros, também não é difícil fazer esta oração. Estou falando daquela, Mateus 6,6, é você e Deus. Deus, eu quero ser homem de Deus de verdade. Aí você vai se levantar. Mas o Senhor sabe, Deus, que eu não consigo. É mais ou menos como o publicano disse, eu não consigo levantar os olhos para o céu. Mas se você quiser, Ele te purifica. Ele te limpa, Ele muda completamente. Não, pastor, não é de pecado, não. É que eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Ele vai te levantar. Porque os incrédulos, eles não entrarão no reino de Deus. A pessoa não tem vício no álcool, nas drogas, na prostituição, não é desonesta, pelo contrário, é trabalhador, é um homem dedicado, é um homem amado, um homem amoroso. Conhece alguém assim? Mas não consegue crer em Deus. Um dia eu li um cronista, e ele falando, eu vi a sinceridade dele. E ele dizia assim, pessoal, eu não tenho nada contra quem crê, não. Pelo contrário, eu tenho tateiros, eu vou dizer para as pessoas, até um pouquinho de inveja, ele falou assim, no bom sentido, que eles conseguem crer, eu não consigo crer.
E é um homem bondoso. Eu lembro quando ele veio uma vez da Copa, ele disse, um garoto estava comigo, um filho dele estava com ele, também trabalha no meio, e eu estava em casa para chegar o outro, para abraçar o outro. Rapaz, o cara é família, estou vendo? Na verdade, queria abraçar a esposa, queria abraçar o filho, queria abraçar a família, se envolver com o cara é família, um cara bacana e tudo, mas não consegue crer. O que ele tem que fazer? Ele tem que precisar de ajuda. Aí que vai entrar o Jaime, vai entrar você, irmão. E às vezes é alguém que vai fazer isso por nós. Calma que você vai chegar lá. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Você tem que atrair, né, irmãos, a atenção das pessoas. De quem? Dos incrédulos. Você tem que atrair a posição dos que estão presos, entenda bem, não com doenças, enfermidades, também pode, mas principalmente quem não consegue se libertar. As pessoas devem notar. O Pedro então diz para ele assim, e olhou para ele esperando receber uma coisa, vai ser o dinheiro. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que eu tenho, isso eu te dou. Nós temos, irmão. Nós temos o nome de Jesus, nós temos o poder que há nesse nome, nós temos a capacidade que está nesse nome, e nós não estamos chamando a atenção, olha para nós. Irmãzinha, seu marido pode olhar para a senhora? Ou se olhar para a senhora é que ele não entra no templo mesmo. Ou irmãozinha, a sua esposa pode olhar para o Senhor? Papai, mamãe, filhinho, filhinha pode olhar para você? Filhinho, filhinha, papai pode olhar para você? Talvez se depender de nós, não vão querer entrar. O Pedro está dizendo aqui, eu tenho Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder. Quando ele falou isso, aparentemente não houve reação do homem. Por que eu falei isso? Você conhece aqui. E tomando-o pela mão direita. Sempre pergunto, o homem se levantou, pessoal? Sim ou não? Se levantou? Não. Tomando-o pela mão. Pedro o levantou. Para e diz, meu marido não quer estar na igreja, meu marido não é na igreja, meu marido não é na igreja. Segura ele com a sua mão. Levanta, você tem força para isso. Você tem o nome de Jesus. Você tem o poder de Deus com você. Vai, segura ele, sustente ele. Ele vai ver. Vai entrar uma força nele quando? O nosso testemunho. Entre segurar, claro, não é segurar, imagine. Às vezes a esposa é desse tamaninho, né? Às vezes é o contrário, né? Ele é pequenininho, a esposa é grandona, ou ele é grandão e a esposa é pequenininha. Segurar com a sua mão não vai dar. É o poder de Deus. É o seu testemunho que vai segurar. É a sua vida de quem entra no altar, de quem entra no templo, porque ele não entra. Ele não entra no templo, ele não consegue entrar. Mas esse entrou. Entrou porque, veja, e saltando ele, pôs-se em pé. Não, desculpa que eu pulei aqui. E tomando pela mão direita, o levantou e logo, os seus pés e artelhos, tornozelos, se firmaram. Eu não sei se logo, minutos, entenda bem, segundos, às vezes é mais. Logo, vai fazendo isso. Vai segurando seu marido com fé, vai fazendo ele olhar para você, vai fazendo a sua esposa olhar para o Senhor, ou o seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho, que talvez está numa vida promíscua, na vida devassa, mas ele vai reparar você, ele vai notar você, ele vai notar você de pé, ele vai notar você entrando no altar, ele vai ver você entrando. Veja aquele homem, toda vez que alguém entrava ali, no altar as pessoas davam até uma esmola, que é bonito, não é errado não. O mundo está tão esquisito, né? E até para fazer a caridade é difícil. Todo mundo pensa que só tem drogado ali. Você vê que o cara é, mas tem que pedir discernimento para Deus e tudo, de como ajudar as pessoas. Mas principalmente, pastor Gêmeo, eu falo, irmão, já ouviu falar? Ó, vai batendo, que aquilo ali vai ser quebrado. Vai entrando, vai mostrando o poder de Deus. Agora vem o lindo. E saltando ele, pôs-se em pé, e entrou com eles no templo. Ele vai entrar no templo com você, a esposa vai entrar, o pai vai entrar, um tio amigo vai entrar, mas nós temos que apressar, essa é a nossa mensagem, o quê? Vamos atrair a atenção das pessoas. Nós temos a capacidade disso, por quê? Porque não vem de nós, Paulo diz, não sou eu. Aí o homem se levantou e todo o povo viu andar e louvar. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que era acontecer. A coisa bonita é ver o milagre acontecendo. Coisa bonita é você reparar como é que Deus operou, quer dizer, como é que Deus se manifestou ali, como é que Deus agiu de uma maneira tremenda. Aí vem mais, diz assim,
E era porque conhecia, pois ele que se assentava pedir, mas ficaram cheios de paz e sombra. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Aí ele apresenta Jesus. O que o Pedro está dizendo, pessoal? Não foi a minha capacidade, não. Foi a capacidade daquele que habita em mim, daquele que está em mim, que é Jesus Cristo. Segura essa palavra. Números é o 4º livro da Bíblia, chama-se Números, porque houve a contagem de Israel em 2 ocasiões, por isso o nome é Números, né? Diz assim: e falou o Senhor a Moisés. Irmãozinho, só faça o que Deus falar ao seu coração, não faça por você mesmo. Ser dirigido pelo Senhor. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Quer dizer, não tinha que mandar o principal, para não dar desculpa, quer dizer, mas ele não tinha muita capacidade, não, manda o melhor dele, manda o príncipe, manda aquele que é mais capacitado para ver as coisas. Diz assim, e estes são, aí fala no meio, eu não vou falar tudo aqui, senão fica cumprida a mensagem. Vamos até o versículo 25. Diz: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Quer dizer, 40 dias fizeram um relatório, né, preparado para Moisés. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e, tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes, disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. Deus não nos enganou não, pessoal. A terra é boa. A terra é de primeira qualidade. Ela mana leite e mel. Você vê que é realmente terra de primeira. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Anak quer dizer pescoço grande. Um povo que viveu na região do Hebrom, né? Homens de grande estatura. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que o Caleb tentou fazer aqui? Ele tentou porque ele viu o pessimismo deles, ele viu o derrotismo deles, então ele tentou mudar aquilo. Somos nós, quando olhamos, percebemos, nós temos não esqueça que o Senhor é a nossa força. Nem sempre conseguiremos, mas nós temos que fazer a nossa parte. O Caleb está dizendo: pessoal, a nossa força é do Senhor, a nossa capacidade vem do Senhor, nós vamos prevalecer, nós vamos conseguir. Mas eles estavam tão tomados, né, pelo pessimismo, que eles conseguiram convencer os demais. E disseram assim: porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Lembra que eu falei nas entrelinhas, nos detalhes, que nós perdemos os detalhes, nós não prestamos atenção? No capítulo 13, no versículo 2 diz: envia homens que espiem a terra de Canaã, que Deus, ele falando, Deus, hei de dar. Não era a força deles. Então, somos nós. Mas o que é isso? Aquilo lá atrás. Não pegamos intimidade com Deus, não buscamos a Deus, não nos envolvemos com Deus e ficamos presos naquilo que estamos vendo. Não conseguimos andar por fé. Já citou. Quando o Caleb, lá na frente, vai na repartição da coisa, até o pastor Michael me deu uma boa mensagem sobre isso, que ele falou que quando o Caleb, disse: pessoal, vamos lá, sorte aqui, e onde caiu vai ser a sua terra. O Caleb disse: comigo não. Eu tenho a promessa de Moisés que essa terra será a minha. Não tem negócio de sorte, não. Comigo já tem a promessa. Mas ele olhou, um homem de 85 anos. Ele disse: olha, a minha força é tal como era naquele dia, depois de 40 anos passados. É claro que não é a mesma coisa. Bem que você de vez em quando se surpreende. Semana passada, essa semana todinha, eu repeti aqui, uma senhora de 92 anos. Alguém viu o testemunho dela? 92 anos,
Aí ela ficou chateada que surgiu uma artrose, surgiu o bico de papagaio, 92 anos de idade, ela não podia fazer os deveres de casa, né? Depois passou, mas ela ficou mais zangada que ela não poderia fazer taekwondo. Eu digo, taekwondo é pé na cara, né? Pé para lá, pé para cá, né? E ela não podia fazer o taekwondo, mas ela foi restaurada e mostrou ela de kimono lá, né? Toda feliz fazendo. Tem essas pessoas de boa genética aí, de tudo que Deus fortalece. Mas o caso dele, que ele está falando, que a fé dele é a mesma. A nossa fé não envelhece. Não tem esse negócio, poxa, pastor Jaime, eu agora estou com 65 anos, não posso expulsar demônios como eu expulsava quando eu era garoto, quando eu comecei, nada disso. Eu brinquei quando eu estava com meus 30 anos, até 40 anos, quando eu passava uma luta assim de tentação de doença, eu dizia, diabo, se manda daqui, que Deus me deu o mínimo de 70, 80, já estou chegando aos 70. Daqui a pouco vou ter que mudar a oração, tem que mudar a oração, fazer e tudo. Mas a nossa fé é a mesma. E Caleb falou isso para o Josué, que ele não tinha perdido, não perdeu. Por quê? A força dele vinha do Senhor. Paulo diz, não que sejamos capazes de nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, como é que eu consigo isso, pastor Zé? Se alimentando para falar como esse Caleb, quer dizer, tendo comunhão com Deus, tendo intimidade com Deus. No segundo livro de Reis, no capítulo 19, o momento de depressão do campeão. Que é isso? Homem de Deus passa por fase também que não deveria de passar. Diz, e aconteceu, segundo Reis, não, eu falei segundo Reis, eu ia falar uma loucura para você que é primeiro Reis, tá? 19, primeiro Reis. Você ia falar, segundo Reis, mas é bonita a história, quando Ezequias ele destrói até uma mensagem muito poderosa também, que cai até dentro do nosso entendimento de hoje. Não leia não, tá bom? Não leia não, porque a mensagem é 1 Reis 19. Mas se eu não lembrasse agora, daria uma grande mensagem, porque esse segundo livro de Reis 19 é quando o Ezequias, ele começa a colocar a casa em ordem e tudo, e aí o Senaqueribe se levanta contra ele, 185 mil homens são vencidos. Tem boa mensagem ali também, mas a nossa é o 1 Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, o outro tanto, se de certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Mas peraí, que Deus? Os deuses que foram vencidos? Que foram desafiados? Quem nunca ouviu falar do desafio de Elias? Elias desafiou esses deuses. Elias mostrou que só existe um Deus. Eles clamaram a Baal. Baal tinha várias formas. Baal isso, Baal aquilo, Baal disso, Baal daquilo. Deus é único. Ele mostrou que só existia um Deus. Agora o Elias se assusta. Nós, às vezes, esquecemos. Esquecemos o quê? Que nosso Deus é a nossa proteção. Aquele Deus que já trabalhou conosco em alguns setores, em alguns momentos da nossa vida, ele continua o mesmo. Ele não perdeu a sua capacidade. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, né? Muitos acreditam ser o próprio Eliseu. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha alma, minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Hoje, não fique esperando um anjo, não. Claro que Deus tem anjo no céu, Deus é soberano, pode fazer isso. Já contei para você, pastor Jean, você já viu anjo? Já tive grandes experiências com Deus, entenda? Mas não quero levar você a ter visão, e nem procurar ter visão, porque andamos por fé e não por vista. Mas, nunca vi um anjo assim. Mas tive grandes experiências com Deus já. Boas, lindas, maravilhosas. Até um dia desse eu pedi, Deus, me faça ter uma experiência daquela. Não trouxe, ele sabe por quê. Eu era garota ainda na fé. Eu tive alguma experiência, eu precisava de ver para crer. Eu costumo dizer, Deus, só perdoa, eu estou como Gideão. Eu ainda tenho que ver o algodão molhado e a terra seca. Eu ainda tenho que ver a terra molhada e o algodão seco. Às vezes somos incrédulos ainda. Não conseguimos crer como deveríamos de crer. Aí ele assim, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Somos nós.
que eu quero falar para você? Somos nós que temos que lembrar que nós é que vamos agir como anjo. O que é anjo? Anjo é mensageiro de Deus. Entendo, o Pedro, ele foi um mensageiro de Deus lá na porta do templo. Você vai ser. Por isso que você tem que preparar. Note aqui, onde foi feito aquele pão? Um anjo, será que ele foi a alguma padaria do local lá? E ele comprou um pão, acendeu lá o fogareiro. Ele tem um pão quentinho aqui que eu comprei na padaria do Jacó ali. Esse pão é uma delícia, né? Já viu quando você descobre uma padaria que tem um pão gostoso? Né? Olha aqui, esse pão é delicioso, não sei o quê, comprei ali, já esquentei ele. Não, foi uma coisa sobrenatural. Nós temos que ter o pão de Deus para dar às pessoas. O que é o pão? A palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Então, nós temos que nos preparar, que nós vamos encontrar até homem de Deus desanimado. E olha, valem. Quantas vezes você vai ser usado para levantar um homem de Deus? Para levantar até uma mulher de Deus. Uma pessoa que Deus tem um ministério tremendo, que Elias, ele desejou a morte, mas nem a morte ele viu, irmão. Deus tinha um plano tremendo. Você não sabe a pessoa que às vezes você está ajudando. Verdade? A pessoa por quem um dia você vai entregar o pão e vai entregar água, mas não qualquer pão, pão de Deus, pão do céu, que é aquela revelação que Deus te dá, aquele entendimento que Deus te dá. E ele comeu, entenda bem, deitou porque estava o quê? Ele estava desanimado, né? Estava muito desanimado, e tem muita gente assim, desanimada, abatida, entenda que tem que insistir. Pastor, já vem na igreja, ele já veio na igreja várias vezes. Não desista da sua família. Às vezes não desista de um amigo. Não desista de você mesmo, dos seus sonhos. Às vezes você está precisando de comer mais desse pão. Até você sentir a força de Deus entrar em você. Até você sentir a alegria de entrar no templo cantando, tempo de louvor, de louvar, de adorar a Deus. Não só aquele momento em que o Rogério canta, ou o Zé Jesus canta, não. O seu prazer de estar com Deus. Tem que ganhar esse prazer, essa alegria faz você superar momentos difíceis na sua vida. Mas tem correto, senão eu fico filosofando aqui. E ele comeu e tornou a deitar-se, era muito forte a depressão. Entenda bem. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, anjo do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, vai rápido, tá bom? E disse, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Isso é muita mensagem para nós, é muita revelação para nós, porque repare o que estou passando para você, repare o que estou dando. Ele caminhou 40 dias, 40 noites, isso é sobrenatural, isso não existe, ninguém consegue fazer isso, caminhar 40 dias. Glória a Deus, que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E é isso que nós precisamos ter esse pão, buscar. Como é que eu vou? Entrando no altar, entrando. Aí eu vou levantar quem está na porta do templo, vou levantar até o homem de Deus que está desanimado, que está batido, vou ser usado por Deus. Ou verdade. Muitos receberam anjos sem saber, eram homens, entenda? Mas ali estavam anjos. Segura a palavra de Deus hoje. Busque esse pão. Se alimente. Mas que pão é esse que eu estou dando para você? Você pega isso, está te fortalecendo. Come esse pão. Você não vai desistir, não. Eu vou ver meu marido louvando a Deus, adorando a Deus. Minha esposa, meu filho, minha filha. Entenda bem, meu pai, minha mãe, meu amigo. Ou até mesmo uma pessoa que você vai acampar a vida dela. Quer dizer, você vai cercá-la com fé. O que tem de gente adotando pessoas no mundo espiritual? Vou te ganhar para Jesus. Tem valentes lutando mesmo, isso é bonito. Nós estamos aqui e muitos nem sabem não sabem que alguém nos acampou, alguém nos cercou com oração, alguém lutou por nós, até que alguém nos deu o pão. E com aquele pão nós nos levantamos. Com o nome de Jesus nos levantamos, porque Jesus é esse pão. Aí você se alimenta, você se fortalece e vai ter mais. Amém?